E aí galera, tudo bem? Hoje eu tenho mais um vídeo aqui no Blindando Mentes, mas hoje eu não vou falar sozinho. Hoje eu trouxe um amigo meu, o professor Júlio Reiser, que muita gente conheceu como professor Tchê. Tchê, exatamente, de épocas passadas, outras épocas, quase eras. E aí, como vocês sabem, no Blindando Mentes aqui, eu não tenho script, não tenho vinheta, não tenho coisa nenhuma. E eu falei pro Tchê agora, vamos gravar um vídeo, cara, pra gente falar um pouquinho sobre história, mas não história conteúdo, sobre história pessoal mesmo. O Tchê, na minha opinião, é uma das pessoas que teve a maior capacidade de reinvenção que eu conheci na minha vida. E eu trouxe aqui pra gente conversar sobre isso, sobre reinvenção. Cara, reinvenção é uma coisa legal, né? Porque quando a gente fala sobre o ser, quem a gente às vezes acredita que é determinante, né? Se você é uma coisa, e não é determinante. Nós somos aquilo que fazemos todos os dias e produto das decisões que tomamos e dos caminhos que escolhemos, enfim. Resultado das nossas atitudes. Das nossas atitudes, exato. E isso é uma coisa que dá uma esperança muito grande por saber que nada está pronto. Né? A obra não está acabada, não está concluída enquanto as cortinas não se fecharem. E para nós as cortinas só se fecham quando a gente morre. Exatamente. Nós somos seres em construção. Exato. E todos os dias. Então, às vezes o que acontece? A gente acaba se frustrando por achar que o curso que você fez, o curso superior que você fez, determina a sua profissão, sem considerar que o curso que você fez não é um lugar para onde você tem que ir, mas é um lugar para onde você volta se tudo der errado. Exatamente. É meio que um porto seguro, né? Exato, um porto seguro. Quase como um porto seguro. Ou pessoas, às vezes, que entram mantêm situações de emprego ou relacionamento que já não são mais satisfatórias, mas sentem que não podem tomar outra decisão, outra atitude. E a reinvenção, ela faz parte, eu acho, do enriquecimento do que a pessoa é. As pessoas aqui no canal provavelmente ouviram falar de purgar, né? De purgação, de purgar alguma coisa. Esse é quase um vídeo de purgação. Então, eu vou contar algumas coisas aqui que talvez vocês não saibam e o Tchê pode complementar, discordar, enfim. Nós nos conhecemos profissionalmente nos corredores de um colégio que havia aqui em Cascavel. Conhecemos do tipo, começamos a conversar, começamos a trabalhar junto. Que era um colégio chamado Curso Colégio Alfa. Exato. Mas eu conheci o Tchê antes, na verdade, numa faculdade chamada Unipar. A primeira vez que eu vi o Tchê, ele estava enrolado na bandeira do Brasil, desnudo com uma rosa, declamando o hino nacional. E eu sempre falo isso para ele, cara, é engraçado você lembrar disso. Isso é uma passagem que me marcou, achei que foi um cara muito maluco que fez uma parada inusitada. Mas até então eu nem conhecia, por exemplo, as histórias de superação do próprio Tchê. E começamos a trabalhar juntos. Começamos a trabalhar lá, nós demos aula juntos em revisão para ensino médio, fizemos planos, trabalhamos num curso que vocês devem conhecer aí, quem segue a galera, né, quem conhece nosso trabalho, nós trabalhamos no Alphacom juntos, quando nem se chamava Alphacom ainda. Nem era. Quando era Alpha com cursos públicos online. Online, exato. Né? Eu saí de lá tempos depois, nós ficamos o quê? 3 anos e meio, 4 anos afastados, né? Mais ou menos isso, né? Com alguns encontros esporádicos ao acaso. Encontrei você no aeroporto uma vez. Exato. E a partir de lá nós voltamos a conversar com mais frequência. E depois de um tempo, o Tchê saiu de lá. Né? E nós nos encontramos depois também no curso no Focus. Trabalhamos juntos lá, eu saí do Focus. Ainda hoje o Tchê continua lá. Né? Mas por que esse é vídeo de purgar? Porque nós passamos por muitas coisas de lá para cá. Coisas que colocaram nossa amizade à prova, né? Coisas que colocaram o Tchê à prova, eu à prova, né? E nós estamos aqui para falar, porque esse canal se chama Blindando Mentes, para falar um pouco sobre isso, sobre como cada um blindou sua mente. Eu vou deixar que o Tchê fale sobre alguma história que o marcou e que exigiu dele resiliência para ele blindar a própria mente. Daqui para frente, tá com ele o microfone. Isso aí, galera. Então, olha só. O que acontece é que, às vezes, as pessoas... existe uma tendência, né? De nós sentirmos pena, dó, não sei, enfim... daquela pessoa que, por algum motivo, por alguma situação, por alguma circunstância... não é aceito pela sociedade, enfim, né, existe toda essa situação. Mas muitas vezes a gente não pensa
como é a vida de quem não se encaixa na sociedade por uma outra situação, por uma outra circunstância. Então a gente sempre trabalhou num espaço de alto rendimento, onde a gente tinha que dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor, viajava milhares de quilômetros literalmente por semana, buscando oferecer o que havia de melhor para transmitir conhecimento, para transmitir educação, e muitas vezes abrindo mão do próprio bem-estar pessoal, da qualidade de vida, da vida em família e tudo mais. E muitas vezes a gente vê as pessoas, né, que acabam se tornando uma referência, e imagino que essas pessoas estão distantes ou que elas são portadoras de um poder especial, e esquecemos que são humanas e estão suscetíveis às falhas, às fraquezas. Isso aconteceu muito, muito com a gente. Eu sempre falo que a gente costuma agir de forma impensada em relação aos outros. Por exemplo, você olha lá a pessoa, você não sabe a história da pessoa e você vem com pedras na mão para atacar, ou você quer o prêmio que a pessoa tem sem saber o que ela fez para chegar lá. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, é a capacidade de invenção e de criatividade. Eu gosto muito disso. Eu considero que eu tenho uma criatividade desenvolvida. E às vezes as pessoas falam, poxa, como é que você faz? Às vezes você, né, consegue criar alguma coisa, consegue transformar uma situação. Eu falo, cara, é simples, eu consigo, porque quando quando eu e minha irmã nós éramos pequenos, muitas vezes a comida lá em casa era escassa, nunca chegou a faltar, mas era escasso. E às vezes a gente tinha para jantar sopa de feijão com macarrão. Só que o que a minha irmã fazia? A gente imaginava que nós éramos artistas famosos, estávamos num restaurante que a especialidade era servir feijão com macarrão. Minestra. E a gente conversava e falava sobre a coisa, então a gente aguardava um momento, né? E a gente sempre se preparava para um dia chegar num restaurante que servisse água só. Se um dia a gente não tivesse o que comer, a gente estava no restaurante com água. Então foi às custas disso que a criatividade foi desenvolvida. Ou então pergunta assim, poxa, a questão de respostas rápidas para as coisas. É só você ser gordinho, pobre no colégio de bairro, né? Com os pais divorciados, com uma situação complicada, você tem que se virar e tem que aprender a ser assim. Por que às vezes você acaba não falando muito de si? Porque às vezes eu não quero transmitir as coisas que foram coisas ruins e penosas. Então, por exemplo, na faculdade, eu vendia uns artefatos, artesanatos, porque muitas vezes eu não tinha R$1,35 para pagar o Xerox. Então eu fazia o artesanato e vendia, era descontraído e disfarçado, e todo mundo achava que eu estava tirando onda, que não precisava daquilo. Achava que eu andava de bicicleta porque, o cara gosta de saúde. Não, é porque não tinha dinheiro mesmo para andar de ônibus, muitas vezes, a situação era complicada. Só que isso era o que eu tinha comigo. O que eu mostrava ou o que eu vivia, ninguém tinha nada a ver com isso. Todo mundo tem uma dor e a dor de todo mundo é uma dor grande, é uma dor gigantesca. E as pessoas, muitas vezes, elas não percebem isso. Elas não veem a dor do outro. E quando você não vê a dor do outro, você acaba ignorando isso e não vendo a pessoa em si. Você está pronto para julgar, né? Pronto para julgar. Então todo mundo, por exemplo, poxa, quando o Tchê na época de aula, o Tchê é doido, o Tchê é louco, nossa, cara é doideira e tal. Pois realmente, para manter aquilo que esperavam, você tinha que se desdobrar. Eu tive problema com drogas, envolvimento com drogas, eu fui usuário de cocaína por, deixa eu ver, 12, 13 anos que eu fui usuário de cocaína. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Foi uma superação que eu considerei assim, uma coisa muito importante. Então, às vezes, você está vendo lá o cara que você admira e não sabe os horrores e os demônios com os quais ele convive. Então, às vezes, não estou justificando, não faltava o trabalho, nunca deixei isso interferir, mas fiz uso sim. E engraçado que as pessoas... eu vi as pessoas às vezes condenando esse tipo de prática, sem saber que tinha ao lado delas uma pessoa assim. Então, às vezes, a pessoa que você está condenando, que você está julgando, que você está acusando, ou ela não é nada daquilo que você pensa, ou ela tem um demônio muito maior do que você imagina. O fato é que se você se espelhar ou esperar só aquilo que te faz bem no outro, você sempre vai se decepcionar. Sempre vai se decepcionar. E eu digo uma coisa para você, a superação disso foi uma coisa muito legal. Uma coisa muito legal que eu contei com a ajuda da minha mãe, que é falecida já, da minha esposa. Foram momentos muito difíceis. E eu digo que é possível
é possível você abandonar os seus vícios, é possível você abandonar suas práticas que desagradem você, desde que você conheça o seu ser, desde que você tenha essa ideia de blindando mentes. É muito legal, porque blindando mentes a gente pode levar para dois lados, né? Blindando mentes, criando um cabeça dura, entendeu? Ou então blindando mentes ao ponto de você o quê? De você ter uma convicção impenetrável, ou melhor, que seja impenetrável em relação àquilo que você acredita. Se você acredita que você é esse ser que você é, se você acredita que você é quem você é, desculpa, ninguém vai conseguir penetrar na sua cabeça para dizer o contrário. Ninguém vai conseguir. Então, se você colocar que você é um fracassado, eu podia colocar, pô, eu sou um abandonado, um drogado, e ser vítima desse fatalismo. Poderia ter ficado nisso. Poderia ter ficado nisso. Mas não, dane-se. Ah, mas então quer dizer que... Sim, eu não tenho vergonha de nada nesse sentido. Não tenho vergonha. Aquilo que as pessoas falam, dizem, só vai ter efeito se eu permitir que tenha. Que afinal de contas, né, cara, o que faz você chegar a um vício ou sair dele é a mesma coisa. É o fato de você ser humano. Exato. É a humanidade. E a humanidade em você que te permitiu superar qualquer desafio. E o interessante é assim, o Titanic, por exemplo, é uma comparação até... Mas eu gosto dessa comparação. O Titanic não afundou pela quantidade de água que entrou no navio, mas pela quantidade de água que o navio não conseguiu deixar sair, que não saiu do navio. Porque pensa comigo, tá lá o furão. Se a água passa, entra e sai, forma uma corrente e deixa ali, estável. Boa. Só que ela não conseguiu, entrou muito mais água do que saiu, não tinha por onde sair a pressão e tudo mais, tudo bem. Então você acaba se matando não pelas coisas que entram na sua cabeça, mas pelas coisas que você não deixa sair da sua cabeça. Então 80% dos nossos problemas são problemas que nós imaginamos que existem. Exatamente. Quando na verdade eles... Nós atribuímos o peso que eles têm. Exato, e outra, vida acontece. Até esse vídeo é a prova disso. A gente estava aqui conversando outras coisas já, aqui ó, né, 20 horas já. 20 horas. 20 horas. A gente estava conversando outras coisas, batendo um papo. Vamos fazer? Vamos fazer o vídeo? Vamos. O que a gente vai falar? Não faço ideia. Não faço a menor ideia. Mas estamos falando. Exatamente. Então às vezes você tem vergonha de escrever porque acha que não sabe escrever. O Pablo Neruda dizia, começa com a letra maiúscula e termina com ponto. Você tem vergonha de pintar porque acha que a sua pintura não sabe... Pinta. Tem vergonha. Escreva. Cante. E sabe, eu acho que isso tem a ver com com esse movimento, né, que a gente hoje representa muito forte sobre a nova proposta da educação no Brasil. Sim. Entende? É isso mesmo, é você extravasar você mesmo. É você ser um pouco, doar-se mais. Talvez o mundo esteja esse problema que as pessoas não estão se doando, estão buscando nos outros aquilo que... Exato, né? O narcisismo é tão complexo porque não permite que você se doe, você tem que sempre vencer, sempre ganhar alguma coisa, né? E veja a contribuição que nós temos aqui. Para você que não conhece a história do Júlio Heiser, não sabe quem ele foi, pesquise quem é Júlio Heiser, quem é o professor Che. É uma das principais figuras da educação no Brasil hoje, certo? Ele é o fundador do Self-Learning, é fantástico, ele tem uma obra fantástica, Descubra-se, né? E assim, o trabalho dele é um trabalho singular hoje no Brasil. Poucas pessoas têm a habilidade de fazer o que ele faz. É uma pessoa que está aqui dando dicas para você, como você blindar a própria mente. Eu só agradeço. Cara, eu agradeço também e quero aproveitar para dizer para vocês, fazer um rápido arremate aqui do assunto. Interessante. Hoje, se eu dissesse para vocês, desse o seguinte quadro, com as características e sintomas de confusão do real, imagem distorcida da própria realidade, dificuldade de socialização e isolamento. Possivelmente hoje isso entraria num quadro de autismo, talvez esquizofrenia, mas essas eram características de Leonardo da Vinci. Então não deixe que as palavras criadas pelo mundo digam e determinem quem você é. Seja o autor da sua própria história. E lembre-se que você não precisa fazer o que os outros mandam, não. Todo mundo que morreu escalando o Monte Everest eram pessoas que saíram da zona de conforto. Pois é. Fica aqui então essa dica para você, o meu agradecimento ao professor Júlio Heiser e até o próximo vídeo. Um abraço!